Boa noite, debate agora do Repórter Sábado com Cláudia Rosenbusch, jornalista e autora desta reportagem, também com a habitual presença de Pedro Proença, advogado. Junta-se a nós também à distância o Tenente-Coronel João Paulo Alvelos, membro do Conselho Editorial da revista Segurança e Defesa. Ainda aqui em estúdio o Comandante Rodrigues Marques, da Associação dos Oficiais das Forças Armadas, e ainda Francisco Camacho, adjunto do Ministro da Defesa. Boa noite a todos, sejam bem-vindos novamente. Cláudia, esta investigação mostra-nos aqui muitas pontas soltas. A Força Aérea garante que cumpriu esta decisão. O Tribunal diz que não recebeu nada. Há aqui alguém que está a faltar à verdade e um ano depois continuam algumas perguntas sem resposta. O que foi enviado? Foram enviados documentos carregados no portal, no sítios, foram enviados documentos, mas não é isso que o Tribunal, aqui foi condenado, o Estado-Maior da Força Aérea, foi condenado a entregar cópia certificada, ou seja, autenticada, dizendo alguém responsabiliza sobre compromisso de honra que aquele corresponde na íntegra ao processo, folha por folha, assinada, rubricada. Este é o processo na íntegra. O que foi entregue não é o processo na íntegra. Foram efetivamente entregues documentos e documentos muito importantes, mas não está lá o processo na íntegra. E depois outra coisa também aqui, que não falei na primeira parte, mas que acho que é importante referir, foi criado efetivamente agora um mecanismo de compensação por morte, que o senhor adjunto do Ministro da Defesa poderá aqui explicar melhor e que tem seguramente muitos méritos, mas eu passei um dia com esta família e ninguém me falou em dinheiro, ninguém me falou sequer em indenizações, não foi tema, não foi assunto. O assunto aqui é saber o que aconteceu. E os pais estavam convencidos que não havia sequer ainda inquérito concluído. E existe inquérito, foi feito trabalho, o trabalho foi feito. Existe um inquérito e o inquérito até foi concluído em janeiro do ano passado, portanto já tem mais de um ano e os pais não sabiam da sua existência. Agora, estes pais têm todo o direito de saber, de ter a informação. Nós não estamos a falar do processo crime. O processo crime, eu nem sequer sei se está em segredo de justiça, se não está, mas está a correr os seus termos, ainda está em fase de inquérito. Agora, neste processo, estes pais têm, e sobretudo o pai, a família está a sofrer, mas todos estão a sofrer, mas este pai está completamente destroçado. Aliás, ele queria estar presente no debate e eu não achei que não fazia sentido nenhum, porque este senhor está completamente destroçado e ele quer saber, ele precisa, para seguir em frente e para fazer o luto, ele precisa de saber o que aconteceu, precisa de ter estes elementos, precisa de saber quem falhou, se alguém falhou, quais eram os procedimentos, como é que se faz uma manobra destas. O filho estava lá há 1 mês e meio, 2 meses, era um inexperiente total. Portanto, quero saber, o senhor inclusivamente deu-me o exemplo de uma imagem que viu na televisão, de um reboque de um helicóptero idêntico, em que havia uma pessoa, para além dos que estavam envolvidos na manobra, havia uma pessoa que estava atenta a tudo. E neste caso aparentemente não aconteceu, porque eu vi todos os depoimentos de quem lá estava e não há essa pessoa. Estavam as 4 pessoas, um dentro da aeronave, outro a conduzir o reboque, o militar Afonso Canoa de um lado e depois um outro militar, um cabo também do outro. Portanto, no fundo o que querem saber é se houve aqui alguma falha, se foram cumpridos todos os procedimentos. As conclusões tanto deste inquérito dizem que não, dizem que as pessoas, toda a gente cumpriu e que não houve negligência grosseira de ninguém, incluindo do Afonso Canoa, que não houve aqui negligência grosseira e que toda a gente estava habilitada para fazer aquilo que fez. Agora, estes pais querem saber como é que isto aconteceu e têm todo o direito. E eu já vou passar a palavra ao Francisco Camacho para também falar-nos um bocadinho acerca deste mecanismo de compensação por morte, mas pegando aqui na deixa da Cláudia, Comandante Rodrigues Marques, os militares sentem que existe uma cultura de segurança suficiente nas operações? As atividades militares, inerentemente, são atividades sempre que apresentam e oferecem riscos. A atuação dos militares, portanto, da organização, é no sentido de minimizar esses riscos, portanto, estabelecem procedimentos. Portanto, existem normativos para regular as atividades e, nomeadamente, as de natureza operacional.
e elas fazem-se com base numa determinada metodologia. Tanto fazemos uma análise indutiva, ou seja, vamos identificar situações que causem determinado risco e vamos avaliar quais é que são as suas consequências. Portanto, é assim que devemos trabalhar. Portanto, é sempre numa perspectiva de prevenção. Portanto, estas situações não podem ocorrer. Quando elas acontecem, não deixamos de fazer a análise. Fazemos-la de uma forma inversa, ou seja, aplicamos aqui uma análise dedutiva, que é a partir das consequências vamos determinar quais é que são as causas. E estes aspectos depois concorrem naturalmente para a elaboração aqui dos processos de averiguações. Tanto eles têm um determinado formalismo, também existem instruções para regular estes processos e, naturalmente, são depois tiradas conclusões e são feitas recomendações relativamente àquilo que esteve na origem, na causa deste acidente. E depois existem procedimentos para melhorar os procedimentos já existentes, de modo a que estas situações não voltem a ocorrer. Estas questões do acidente de trabalho entram naquela perspectiva que eu estava a dar da nossa prioridade relativamente à garantia das condições do exercício da profissão militar. E elas constituem-se no quê? Garantirmos condições de alimentação, de fardamento, alojamento, habitabilidade, apoio sanitário, tempo e horário de trabalho, higiene e segurança no trabalho, contacto com tecnologias novas e inovadoras, definição dos perfis dos cargos e das funções e aspectos muito importantes relacionados com a formação, a instrução e o treino. Daqui derivam também algumas preocupações por parte da Associação de Oficiais, que entram no quê? Entram nos aspectos relacionados com o efetivo e, em particular, naquilo que é o quantitativo e a parte qualitativa. Portanto, é um aspecto que é extremamente importante. Muitas das vezes a atividade não é feita com o efetivo que era necessário para garantir a execução de determinado tipo de atividades. E para nós isto é uma preocupação. É uma preocupação porque ela atende a situações como aquela que estamos aqui a colocar. Eu não me queria centrar naquilo que é o formalismo jurídico, que é importante, não pode ser dispensado, mas importa-nos a nós, na associação, olhar para aquilo que são as condições para podermos executar a nossa missão e os militares terem as condições para executar corretamente. Portanto, este é um aspecto que eu deixava aqui como importante, mas também referir o seguinte. A Associação tem a Força Aérea Portuguesa como uma entidade idónea e as organizações são aquilo que são a sua massa. Portanto, não há organizações sem pessoas. Na observação e no olhar da Associação de Oficiais é impensável considerarmos que as pessoas da Força Aérea não são idóneas. Mas relativamente ao procedimento jurídico, eu creio que mais tarde ou mais cedo, porque às vezes há divergência de interpretações, eu não sou jurista, sou engenheiro, portanto tenho uma forma se calhar diferente de abordar as questões. Eu creio que este assunto será esclarecido e os tribunais e a Força Aérea seguramente que vai responder a todas as questões que lhe forem colocadas. Muito bem, Comandante Rodrigues Marques, já vamos continuar este debate e ouvir também as outras partes, mas para já fazemos uma pausa. Um militar da Força Aérea que morreu num acidente na base militar de Ovar. Afonso Canoa tinha 21 anos e participava na manobra de reboque de um helicóptero. Todo o debate daqui a 26 segundos.
Boa noite, estamos de regresso e com o debate do Repórter Sábado. Queria agora ouvir o Tenente-Coronel João Paulo Alvelos. Em termos de procedimentos, que tipo de regras e supervisão existem para evitar um acidente deste género? Essas manobras têm um coordenador de manobra. Todas as manobras que existem, eu falo pela minha experiência, eu fui comandante de viaturas de transporte pessoal, viaturas blindadas de transporte pessoal, que são viaturas de lagartas, pesadas, e essa viatura era manobrada sempre com o chefe de viatura à frente. E o condutor seguia, digamos assim, atrás do chefe de viatura, ia sempre conduzindo com velocidade moderada, não havia exagero. Este tipo de reboque estamos a falar da saída de um helicóptero. Claro que um helicóptero não sai do hangar com a rotação das pás, sai através exatamente deste reboque, que vai levá-lo para a área da placa, onde a partir daí a tripulação toma o acesso à manobra e falo, digamos assim, voar, prescrevendo inclusive uma rota. É interesse, porque eu tive exatamente, já desloquei-me na base aérea de Ovar, quando foi no tempo do governo do Durão Barroso, eu era adjunto do Ministro da Administração Interna, e houve uma paragem para reabastecimento, para irmos verificar um incêndio na zona de Castelo Branco. E a saída do helicóptero, para meu grande espanto, pensava que era só chegar ali e levantar voo. Não, o helicóptero, para sair da base, teve que se deslocar como se fosse um avião. E então só na parte de chegada à reta é que ele seria, digamos assim, tomou, digamos, o balanço e tomou altitude e fomos de Ovar para Castelo Branco. Isto para dizer que todos os procedimentos que há com material militar são muito rigorosos em segurança. Respeitam mesmo alguns trâmites que são, enfim, irrespeitáveis. Agora, também acredito que a rotina, que tomemos o exemplo da nossa experiência de guerra colonial, houve quase mais mortos em acidentes com armas, com veículos, do que propriamente mortos em combate. Há uma situação, e hoje em dia, há cerca de 10, 15 anos, houve imensos acidentes com armas. Havia procedimentos de verificação de munições das armas e, inimaginavelmente, as armas disparavam, porque houve situações de acidentes, nomeadamente cadetes da Academia Militar, que depois de uma ida para treinos militares, houve um cadete que encostou o cano, o queixo no cano, e carregou sem querer numa coisa, e supostamente aquela arma que não devia estar municiada esteve e gerou a morte imediata do cadete. Portanto, estas situações com complexidade material são sempre muito potencializadas em acidentes. Agora, há uma coisa que são os processos de averiguação, que isto é a complexidade militar é uma coisa. Agora, a averiguação, após sempre que há um acidente, há sempre um processo de averiguações.
que vai descrever o que é que aconteceu, quem toca os elementos que participaram naquele incidente. Questões Descreve. que os pais querem ver resolvidas. Francisco Camacho, a Cláudia falava há pouco deste mecanismo de compensação por morte. O que é que nos pode dizer mais acerca disso? Bem, quanto a essa questão, além do que a Naus também já noticiou aqui, porque penso que pelo esclarecimento direto do Sr. Ministro da Defesa Nacional em resposta que vos transmitiu, é que neste caso será aplicado por despacho do Ministro da Defesa Nacional e por despacho do Ministro das Finanças um mecanismo compensatório e, no essencial, para que as pessoas lá em casa compreendam, este mecanismo, esta compensação especial tem uma natureza suplementar, ou seja, ela não substitui eventuais responsabilidades que possam ser aferidas num processo que decorre os seus trâmites próprios e que, quanto a isso, não valerá a pena especularmos. Em particular, eu gostaria de destacar esta compensação especial porque ela, no fundo, permitirá, como disse sempre, evidentemente que não compensa de maneira nenhuma nem atenua a dor dos familiares, dos entes próximos, mas associado ao que é uma condição de risco também que a vida militar tem, com certas especificidades, uma compensação, por um lado, por os acidentes sempre indesejáveis que ocorram em serviço e que possam ditar a uma incapacidade permanente ou, num cenário mais grave, como foi o desta circunstância, a morte. Está estatuído no Decreto-Lei 60/2024, 30 de setembro, os montantes da compensação. No caso até de circunstâncias de morte, é um valor fixo, 250 vezes a retribuição mínima mensal garantida e que será aplicada e, portanto, destinando-se aos familiares, em concreto aos pais da vítima. E se esta ordem continuar a não ser cumprida, qual é que é a posição? Haverá ou não consequências políticas ou disciplinares? Repare, não tenho dúvidas nenhumas que do ponto de vista do que é o cumprimento da lei por parte da Força Aérea Portuguesa, que será cumprido a decisão do Tribunal. Não tenho qualquer dúvida quanto a isso, portanto não se coloca esse patamar de sancionamento face à circunstância quer do chefe de Estado-Maior da Força Aérea, quer da hierarquia da Força Aérea Portuguesa. Portanto, sobre esse ponto de vista, creio que eu não entrarei em insinuações a esse respeito. A tutela, o Sr. Ministro da Defesa Nacional tem plena confiança no que venha a ser o cumprimento da lei e das decisões judiciais e, portanto, como já aqui também foi referido, seguramente que isso será acautelado, sempre com um aspecto que eu gostava de materialmente ressalvar, que é, na nossa compreensão de todo o processo, nunca houve um indício que a Força Aérea Portuguesa não quisesse clarificar o que se passou e, em segundo lugar, que essa informação, tendo sido solicitada pela própria família, não fosse prestada. Evidentemente que os familiares estão no seu direito de não querer ir à base aérea consultar o processo e, portanto, terá que se assegurar outra forma de consulta desse mesmo processo e que eu acredito que está a ser ultimada. Foi a opção da família, no uso dos seus direitos, recorrer à via judicial para que o processo pudesse ser consultado pela família e sendo também um ponto de vista que é a informação é prestada, mas as conclusões quanto ao que aconteceu, independentemente de ser, enfim, no âmbito de cada um a interpretação dos factos, elas decorrem no TCIAP e, portanto, há uma investigação que poderá determinar conclusões distintas do que foram as presentes e que a senhora jornalista apresentou aqui. Doutor Pedro Proença, para terminarmos, o que é que podemos esperar? Boa noite, Bruna. Não, aqui eu obviamente discordo aqui da posição do doutor, porque à partida dizer que não há indícios, nós não temos indícios que a Força Aérea não queria cumprir aquilo que está determinado, com todo o respeito, isso só poderia ser determinado no âmbito de uma sindicância promovida no âmbito dos poderes do próprio Ministro da Defesa. E isso que eu saiba não foi feito. Deixa-me dizer duas outras coisas muito rapidamente. Primeiro, instituições fortes são instituições que cumprem a lei, sobretudo quando custa, e aqui parece-me claramente que o Ministério da Defesa não está a cumprir a lei.
Por outro lado, deixa-me dizer-te o seguinte, há aqui uma lógica que não compreendo na medida em que o próprio Ministério, a própria Força Aérea não recorre da decisão do processo de intimação. É preciso dizer isto. Portanto, quando aqui há bocado foi dito, e eu obviamente insurgi-me contra aquilo que foi dito, que havendo um processo no sítio estava lá a documentação com certeza toda, eu repito, houve uma condenação no processo de intimação e não houve o recurso. Portanto, quem não recorre é porque sabe perfeitamente que não tem razão. E, portanto, também não percebo porque é que foi necessário esta família ter promovido uma execução para se dar cumprimento a algo que a própria Força Aérea admitiu como válido quando nem sequer recorreu da decisão do processo de intimação. Isto é inacreditável. E isto, ao contrário do que o Sr. Doutor diz, indicia claramente vontade de ignorar a lei. De maneira nenhuma. Com toda a certeza. Agora deixa-me dizer uma coisa. O Sr. Doutor e o seu Ministério... O seu Ministério não. O Sr. Doutor é um funcionário do Ministério. Deixe-me dizer-lhe uma coisa. O Sr. Doutor tem aqui um problema político. O seu Ministro tem um problema político. Porque aqui à partida, basicamente, é isto. Um chefe de Estado-Maior da Força Aérea que à partida não recorre, não manda recorrer de uma decisão, que a admite como válida, isto é, admite que não houve entrega do documento tal como foi exigido pela família, que obriga esta família a executar, está a manter vontade de não cumprir a lei. E, portanto, aqui o que eu quero dizer claramente é o seguinte, o que eu esperava, muito sinceramente, era que houvesse aqui, por parte do Ministério da Defesa, uma sindicância relativamente a esta desobediência por parte do chefe do Estado-Maior da Força Aérea. E o Sr. Ministro da Defesa tem poderes para isso e só depois de fazer essa sindicância é que o Sr. Doutor pode vir aqui publicamente dizer que não há indícios que. Isso não é assim que funciona. Desculpe, doutor, na lógica do rigor... dizer-me o que é que eu posso dizer ou não posso dizer, com todo o respeito. Nós pagamos os vossos ordenados, o senhor sabe bem disso, com os nossos impostos. Não ponha as coisas nesses termos, tem que ter respeito por aquilo que diz. Não, se não tem respeito pelo quem serve o país igualmente, a começar pelos nomes das Forças Armadas. Agora deixe-me dizer uma coisa, não, militares. senhor, uma coisa é respeitar, outra coisa é tirar a areia para os olhos das pessoas. Outra coisa eu quero dizer o seguinte, lamento profundamente, e agora, acho que sim, que temos que aplaudir esta decisão do Governo de criar este regime suplementar de proteção social aos militares, mas eu devo dizer que lamento profundamente que, na vez do senhor ter vindo aqui dizer claramente que é a nossa vontade apurar até às últimas consequências porque é que esta decisão do Tribunal não foi cumprida pelo senhor chefe de Estado-Maior, que os senhores viessem aqui invocar a pensão num debate sobre desobediência a um tribunal. Isto eu acho que não honra a memória do falecido, não honra, nem respeita os familiares. Aliás, a Cláudia foi bem clara quando disse que o dinheiro é a última coisa que interessa a estas pessoas. Vou terminar, Sr. Doutor. Vou terminar. Invocar diplomas legais não responde à questão que foi aqui levantada, que é a questão da legalidade. E essa o senhor não respondeu. Mas o senhor acha que eu me vou substituir ao Poder Judicial na interpretação disso? Eu não faço insinuações como o senhor quer aqui Substituiu-se quando disse que os documentos estavam lá todos. Substituiu-se. O nosso tempo chegou ao fim. Obrigada a todos. É o Repórter Sábado que pode ver ou rever agora.